Você já reparou que a maioria das pessoas termina o dia da mesma forma que começou? Exaustas, distraídas, sem clareza nenhuma sobre o que realmente importou nas últimas 16 horas. Elas colapsam na cama, rolam o feed do celular por 40 minutos e acordam no dia seguinte igualmente perdidas. E aí se perguntam por que a vida não muda. Mas eu descobri algo que mudou completamente a forma como encaro cada dia. Não é meditação, não é journaling, não é nenhum desses rituais complicados que todo guru de produtividade vende por aí. É algo muito mais simples e infinitamente mais poderoso. São 9 perguntas. 9 perguntas que as pessoas mais bem-sucedidas que conheci fazem para si mesmas toda noite antes de dormir. E não estou falando de bilionários distantes. Estou falando de atletas olímpicos, CEOs, artistas, pessoas que constroem coisas que importam. Nos últimos 7 anos estudando alta performance e entrevistando centenas de pessoas no topo de suas áreas, percebi um padrão. Todos eles tratam a noite como um campo de batalha. É ali, naqueles últimos 15 minutos antes de apagar a luz, que eles vencem ou perdem o dia seguinte. Hoje vou compartilhar cada uma dessas 9 perguntas com você. E se você aplicar isso começando hoje à noite, garanto que em uma semana você vai sentir uma clareza mental que não sentia há anos. Então fica comigo até o final, porque a pergunta número 7 é a que mais pessoas evitam. E é exatamente a que mais transforma. Vamos lá. A primeira pergunta é simples, mas poucas pessoas têm coragem de fazer. Hoje eu fui a melhor versão de mim? Não estou perguntando se você foi perfeito. Não estou perguntando se você teve o melhor dia da sua vida. Estou perguntando se você, com os recursos que tinha, com o tempo que tinha, com a energia que tinha, fez o melhor que podia. Kobe Bryant dizia que o sucesso não é sobre ter dias perfeitos, é sobre ter dias honestos. Dias onde você olha no espelho e sabe que não se traiu. Michael Phelps, o maior nadador da história, tinha um ritual. Toda noite antes de dormir ele revisava mentalmente o dia e se dava uma nota de 0 a 10. Não para se punir, mas para se conhecer. Porque a questão real não é se você foi incrível hoje. A questão é se você está sendo consistente com quem você diz que quer ser. Conheci um empreendedor que vende mais de 50 milhões por ano. Ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse: eu não preciso de dias perfeitos. Eu preciso de dias onde eu não me envergonho de mim mesmo. E isso muda tudo. Porque quando você faz essa pergunta todo dia, você cria um padrão de honestidade brutal consigo mesmo. Você para de se enganar. Você para de culpar as circunstâncias. Você assume responsabilidade total pela sua vida. Então, antes de dormir hoje, pergunte-se: eu fui a melhor versão de mim? E seja honesto. Não para se punir, mas para acordar amanhã, sabendo exatamente quem você precisa ser. Segunda pergunta: o que eu aprendi hoje que não sabia ontem? Essa pergunta vem de uma ideia simples, mas profunda. Se você não aprendeu nada hoje, você não viveu, você apenas existiu. Ray Dalio, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, tem um princípio que ele chama de Pain plus Reflection equals Progress. Dor mais reflexão igual progresso. Ele diz que todo dia tem uma lição escondida, mas a maioria das pessoas está ocupada demais para encontrá-la. Elas vivem no piloto automático. Acordam, trabalham, voltam, dormem. Nada muda porque nada é processado. A questão real é: você está acumulando experiências ou está acumulando sabedoria? Porque experiência sem reflexão é desperdício. Você pode trabalhar 10 anos e ter um ano de experiência repetido 10 vezes. Conheci uma CEO que lidera uma empresa de tecnologia com mais de 1.000 funcionários. Ela tem um caderno na mesa de cabeceira. Todo dia antes de dormir ela escreve uma linha. Uma única linha sobre o que aprendeu. Às vezes é sobre liderança. Às vezes é sobre um erro que cometeu. Às vezes é sobre uma conversa que teve. Ela me mostrou o caderno uma vez. 5 anos de aprendizados. 5 anos de evolução condensados em páginas. E ela disse: quando eu releio isso, percebo o quanto eu mudei. Percebo que não sou a mesma pessoa. E é isso que essa pergunta faz. Ela te obriga a extrair valor de cada dia. Então pergunte-se: o que eu aprendi hoje que não sabia ontem? Pode ser algo pequeno, pode ser algo enorme, mas tem que ser algo.
Porque o dia que você não aprende nada é o dia que você começa a morrer. Terceira pergunta. Quem eu ajudei hoje? Essa pergunta vem de uma verdade que poucas pessoas entendem. Sucesso duradouro nunca é só sobre você. Adam Grant, professor de Wharton e autor de Give and Take, passou anos estudando o que separa pessoas que chegam ao topo e ficam lá de pessoas que sobem rápido e caem mais rápido ainda. A resposta? Generosidade estratégica. As pessoas que constroem carreiras longas e significativas são aquelas que ajudam sem esperar retorno imediato. A questão real é: você está construindo uma rede ou está construindo relacionamentos reais? Porque networking é transacional. Relacionamentos são transformacionais. Conheci um investidor que construiu um portfólio de mais de 100 milhões. Ele me disse que toda decisão importante da vida dele veio de alguém que ele ajudou 10 anos antes, sem esperar nada em troca. Ele disse: eu não acredito em karma, mas acredito que pessoas generosas atraem oportunidades que pessoas egoístas nunca veem. E olha, não estou falando de caridade, não estou falando de fazer favores que te prejudicam, estou falando de intencionalidade, de acordar sabendo que parte do seu dia vai ser dedicada a fazer a vida de alguém um pouco melhor. Pode ser uma mensagem, pode ser uma apresentação, pode ser um elogio genuíno, mas tem que ser algo. Então pergunte-se antes de dormir: quem eu ajudei hoje? E se a resposta for ninguém, você tem um problema. Porque uma vida focada só em você é uma vida pequena demais para alguém com o potencial que você tem. Quarta pergunta. E aqui a coisa começa a ficar desconfortável. O que eu evitei hoje que precisava enfrentar? Essa é brutal. Essa é a pergunta que a maioria das pessoas não quer fazer porque a resposta dói. Tim Ferriss diz que o sucesso é diretamente proporcional ao número de conversas desconfortáveis que você está disposto a ter. E eu adiciono: é diretamente proporcional ao número de verdades desconfortáveis que você está disposto a admitir. A questão real é: você está ocupado ou está apenas se distraindo do que realmente importa? Porque tem uma diferença enorme entre produtividade e evitação. Conheci um executivo que trabalhava 12 horas por dia. Reuniões, e-mails, calls, projetos. Mas quando eu perguntei: qual é a única conversa que você está evitando? Ele ficou em silêncio. Depois de 1 minuto ele disse: eu preciso demitir meu sócio. Eu sei disso há 6 meses, mas estou ocupado demais para lidar com isso. Ocupado demais. Ele estava usando o trabalho como anestesia. E olha, não estou julgando. Eu já fiz isso. Você já fez isso. Todo mundo já evitou algo importante se escondendo atrás de tarefas urgentes. Mas essa pergunta te força a olhar na ferida. Te força a admitir o que você está adiando. Pode ser uma conversa difícil. Pode ser uma decisão de carreira. Pode ser um hábito destrutivo. Pode ser um relacionamento tóxico. Mas enquanto você evita, aquilo cresce. Enquanto você ignora, aquilo te consome energia nos bastidores. Então pergunte-se: o que eu evitei hoje que precisava enfrentar? E não se engane. Não se dê desculpas. Porque a coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar o medo nos olhos toda noite e prometer que amanhã você vai agir. Quinta pergunta. Eu usei meu tempo ou meu tempo me usou? Essa pergunta vem de uma citação de Sêneca, o filósofo estoico. Ele disse: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E 2000 anos depois, essa frase é mais verdadeira do que nunca. A questão real é: você foi intencional hoje ou foi reativo? Porque tem uma diferença brutal entre as duas coisas. Cal Newport, autor de Deep Work, diz que a maioria das pessoas vive em um estado que ele chama de atenção residual. Você está fisicamente em uma tarefa, mas mentalmente em 15 lugares diferentes. Você nunca está realmente presente. Você nunca está realmente focado. E no final do dia você se sente exausto, mas não sabe por quê. Porque não fez nada que realmente importa. Conheci uma escritora que publicou 7 livros em 10 anos, enquanto trabalhava em tempo integral e criava 2 filhos. Quando perguntei como ela conseguia, ela disse: eu não tenho mais tempo que ninguém. Eu só decido antes como vou usá-lo. Todo domingo, ela bloqueia 3 blocos de 90 minutos na semana. Não negocia. Não desvia. 90 minutos de escrita. Profunda.
E nesses blocos ela produz mais do que a maioria produz em uma semana inteira de distrações. E olha, eu sei que você é ocupado. Eu sei que tem reuniões, e-mails, responsabilidades. Mas vou te dizer uma verdade difícil. Ninguém rouba seu tempo. Você doa seu tempo. E enquanto você não admitir isso, vai continuar sendo vítima da agenda de todo mundo menos da sua. Então pergunte-se, eu usei meu tempo ou meu tempo me usou? E se a resposta for que você foi arrastado pelas urgências dos outros, amanhã você precisa acordar com uma decisão já tomada sobre qual vai ser a única coisa inegociável do seu dia. Sexta pergunta. Pelo que eu sou grato hoje? E antes que você pense que isso é apenas positividade tóxica, deixa eu te explicar a ciência. Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, é o maior pesquisador de gratidão do mundo. Ele passou 20 anos estudando isso e descobriu algo incrível. Pessoas que praticam gratidão diária dormem melhor, têm sistemas imunológicos mais fortes, são mais resilientes ao estresse e, pasmem, ganham mais dinheiro ao longo da vida. Por quê? Porque gratidão não é sobre negar problemas. Gratidão é sobre treinar seu cérebro para ver recursos onde outros veem escassez. A questão real é, você está focando no que falta ou no que já conquistou? Porque o que você foca, expande. Se você passa o dia inteiro olhando para o que não tem, seu cérebro vai buscar mais evidências de que você não tem. Se você treina seu cérebro para ver abundância, ele encontra oportunidades que estavam invisíveis antes. Conheci um fundador de startup que quase faliu 3 vezes. Ele me contou que toda noite, mesmo nos piores dias, ele escrevia 3 coisas pelas quais era grato. Às vezes, eram coisas grandes. Às vezes eram ridiculamente pequenas. Um café bom. Uma ligação com um amigo. O fato de ainda ter saúde para lutar. Ele disse, nos dias mais escuros, essa prática foi a única coisa que me impediu de desistir. Porque me lembrava que mesmo no caos ainda havia algo de valor. E isso não é ilusão. Isso é perspectiva. Então pergunte-se, pelo que eu sou grato hoje? E não aceite respostas genéricas. Não diga saúde, família, vida. Seja específico. Pelo sorriso do meu filho quando cheguei em casa. Pela ligação de um cliente satisfeito. Pela energia que tive para treinar mesmo cansado. Especificidade cria emoção. E emoção cria mudança. 7ª pergunta. E essa é a que mais pessoas evitam. Se eu morresse amanhã, estaria orgulhoso do que fiz hoje? Pesado, eu sei, mas necessário. Steve Jobs dizia que todo dia ele olhava no espelho e perguntava, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que vou fazer hoje? E se a resposta fosse não por muitos dias seguidos, ele sabia que precisava mudar algo. A questão real é, você está vivendo ou está apenas adiando viver? Porque a maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Age como se tivesse tempo infinito. Adia conversas importantes. Adia sonhos. Adia alegria. E aí um dia percebe que passou a vida inteira se preparando para viver e esqueceu de viver. Bronnie Ware trabalhou em cuidados paliativos por anos. Ela escreveu um livro chamado The Top 5 Regrets of the Dying. Sabe qual é o arrependimento número 1? Eu gostaria de ter tido coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que esperavam de mim. Número 2, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Número 3, eu gostaria de ter expressado meus sentimentos. E olha, eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso para te acordar. Porque a morte não é mórbida. A morte é a única coisa que dá peso às nossas escolhas. Se fôssemos imortais, nada importaria. É a finitude que cria significado. Então pergunte-se, se eu morresse amanhã, estaria orgulhoso do que fiz hoje? E se a resposta for não, não se desespere. Use isso como combustível. Use isso para acordar amanhã, sabendo exatamente o que precisa mudar. Porque você ainda está aqui, ainda tem tempo, mas não tanto quanto você pensa. 8ª pergunta. Eu fiz hoje algo que me aproximou dos meus objetivos de longo prazo? Essa pergunta vem de uma ideia simples, mas devastadora. Seus dias criam sua década. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, diz que nós superestimamos o que podemos fazer em um dia e subestimamos o que podemos fazer em 10 anos.
A questão real é: suas ações diárias estão alinhadas com suas ambições de longo prazo? Ou você está apenas sobrevivendo? Porque sobrevivência não constrói nada. Sobrevivência apenas mantém você no mesmo lugar. Conheci um músico que sonhava tocar em grandes festivais, mas todo dia ele chegava em casa exausto do trabalho e desabava no sofá. Até que ele fez essa pergunta: eu fiz algo hoje que me aproximou do meu objetivo? A resposta foi não. Por meses seguidos. Aí ele tomou uma decisão. 30 minutos por dia. Não negociável. Mesmo cansado. 30 minutos praticando. 2 anos. Depois ele estava no palco que sonhava. E olha, não foi mágica. Foi matemática. 30 minutos por dia, vezes 730 dias é 365 horas. 365 horas de prática focada transformam qualquer um. A questão é: você está disposto a fazer algo pequeno mas consistente que daqui a 2 anos vai te colocar em outro patamar? Então pergunte-se: eu fiz hoje algo que me aproximou dos meus objetivos de longo prazo? E se não, bloqueie agora. 20 minutos amanhã. Só 20. Não para mudar sua vida amanhã, mas para começar a mudança que em 2 anos vai ter mudado tudo. 9ª e última pergunta: como eu quero me sentir quando acordar amanhã? Essa pergunta inverte a lógica. A maioria das pessoas vai dormir sem intenção e acorda à mercê de como se sente. Mas alta performance não é sobre reagir aos seus sentimentos. É sobre criar seus sentimentos. Arianna Huffington, fundadora do Huffington Post, quase morreu de exaustão. Colapsou no escritório. Bateu a cabeça, quebrou a maçã do rosto. Foi ali que ela percebeu que sucesso sem bem-estar é falência disfarçada. Ela começou a tratar o sono como performance. E a última coisa que ela faz antes de dormir é visualizar como quer acordar. Energizada, clara, grata. A questão real é: você está programando o seu estado emocional ou deixando ele no acaso? Porque neurociência mostra que os últimos pensamentos antes de dormir influenciam diretamente o estado com que você acorda. Se você dorme estressado, acorda estressado. Se você dorme com clareza, acorda com clareza. Conheci um atleta olímpico que todo dia antes de dormir, fecha os olhos e visualiza a primeira hora do dia seguinte. Ele se vê acordando com energia, se vê treinando com intensidade, se vê tomando decisões alinhadas com quem quer ser. E ele disse: isso não é ilusão, é preparação mental. Estou treinando meu cérebro para o estado que preciso estar. Então pergunte-se: como eu quero me sentir quando acordar amanhã? E não aceite respostas vagas. Seja específico, focado, calmo, determinado. E passe os últimos 3 minutos antes de dormir visualizando isso. 3 minutos. Isso é tudo que separa você de acordar em um estado completamente diferente amanhã. Então essas são as 9 perguntas que pessoas de sucesso fazem antes de dormir. Eu fui a melhor versão de mim? O que eu aprendi hoje? Quem eu ajudei? O que eu evitei que precisava enfrentar? Eu usei meu tempo? Ou ele me usou? Pelo que sou grato. Se eu morresse amanhã, estaria orgulhoso de hoje? Fiz algo que me aproximou dos meus objetivos? Como quero me sentir ao acordar? 9 perguntas. 15 minutos. E a diferença entre uma vida reativa e uma vida intencional. Mas tem uma coisa que ninguém fala sobre essas perguntas. Elas não funcionam se você só pensar nelas. Elas funcionam quando você as escreve, quando você externaliza, quando você se força a articular respostas honestas. Então, aqui está meu desafio para você. Hoje à noite, antes de dormir, pegue um caderno ou abra as notas do celular e responda essas 9 perguntas. Não precisa escrever parágrafos. Uma linha por pergunta já é suficiente. Faça isso por 7 dias. Apenas 7. E volte aqui nos comentários e me conta o que mudou. Conta qual pergunta foi mais difícil. Conta qual resposta te surpreendeu. Porque eu quero saber. E se esse vídeo fez você pensar diferente sobre como termina seus dias, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a verem esse conteúdo. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago ideias práticas sobre alta performance, mentalidade e construção de uma vida que vale a pena viver. A pergunta não é se você tem tempo para fazer isso. A pergunta é: você pode se dar ao luxo de não fazer? Te vejo no próximo vídeo.